Bom, creio não ser o único a ter essa dúvida e sei que também não serei o último a tê-la. Pensando nisso, resolvi escrever e compartilhar a parte útil da minha pesquisa pessoal e ajudar a você a tirar suas dúvidas ou somar conhecimento. Sendo assim, vamos às perguntas que martelavam minha mente desde que li pela primeira vez os evangelhos. Quem eram os magos do Oriente? Teriam algum tipo de profecia a respeito do nascimento do Messias fora de Israel? Como uma estrela pousaria em cima da casa de José? Começaremos nossa pesquisa por de onde era de fato esses sábios do Oriente. Naquela época, só um país chamava seus sábios de magos, a Pérsia, a atual Irã. Todo homem com conhecimento era chamado de mago, fosse teólogo, astrólogo, filósofo ou sacerdote. Hoje essa palavra é assustadora para nós, porque a ligamos ao ocultismo e esoterismo. Mas graças a esse costume persa, conseguimos mapear a origem dos magos do Oriente, que tanto intriga os leitores de Mateus. Ainda entre os persas, havia uma religião chamada de zoroastrismo e tem tudo a ver com a nossa pesquisa. Suas crenças são, no mínimo, intrigantes. Tenho certeza que te fará arrepiar os cabelos da cabeça. Teremos de falar dessa religião porque existe a possibilidade dos sábios terem sido sacerdotes zoroástricos. A teologia deles chega bem perto das crenças judaico-cristã. Veja só, creem em um único Deus que criou todas as coisas, o chamam de Ahura Mazda, creem em um ser maligno que outrora foi um ser de luz, mas se rebelou contra Deus, chamado de Angra Mainyu, ou Arimã. Creem na ressurreição dos mortos e no juízo final. Creem que os homens são livres para escolher entre o bem e o mal, e essa escolha determina o lugar de sua alma após a morte. Creem na existência do inferno e do paraíso. Creem na vinda do Salvador do mundo, que derrotará de uma vez por todas Angra Mainyu e estabelecerá o paraíso de Ahura Mazda. Como dissemos, suas doutrinas eram no mínimo intrigantes. Digo eram, pois sofreram mudanças ao longo dos anos. Seu livro sagrado é chamado de Avesta e conta como Zoroastro encontrou Deus na beira de um rio. Desde então foi separado como profeta na Pérsia. Atualmente, o zoroastrismo não é mais o mesmo do passado. Portanto, não se anime muito. Sofreu mudanças significativas. Arimã, ou Angra Mainyu, é colocado como irmão gêmeo de Ahura Mazda. Se tornou o deus da destruição e do caos, e vários outros costumes foram introduzidos nessa religião milenar. Baseado no estilo literário, estudiosos remontam Zoroastro a 1200 anos antes de Cristo, mais ou menos na época dos juízes de Israel. Alegam também que Israel sofreu influência dessa religião na Babilônia, devido às semelhanças teológicas entre elas. É por isso que o canal de Fora da Gaiola sempre afirma que Deus falou a todos os povos. Temos provas disso e mostraremos gradativamente aqui no canal. Por isso, para não perder esse conteúdo, sugiro que se inscreva e ative o sininho. Não é algo incomum ver Deus falar com profetas fora de Israel. Balaão era um profeta de origem mesopotâmia. A Bíblia diz que ele morava em Petor, perto do rio Eufrates. Deus falou com um homem a quilômetros de Israel. Balaão se desviou quando viu que poderia enriquecer. Mas ele serve de testemunho de que Deus se comunicou com povos não israelitas. Jetro, o sogro de Moisés, era sacerdote de Deus em Midian. Na época, Israel estava escravizado no Egito.
O que Deus queria falando com o homem medianita? É simples. O amor de Deus não vê cor da pele, etnia ou nacionalidade. Ele simplesmente vai ao nosso encontro. Cabe você recebê-lo ou não. Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura, uma de suas esposas após a viuvez. Com absoluta certeza, Abraão ensinou a fé no Deus único a seus filhos, que por sua vez repassou às novas gerações. Jetro era medianita, ou seja, descendente de Abraão, e por isso crente no Deus único. Com o passar dos anos, os medianitas se desviaram do Senhor, tal qual Israel fez diversas vezes. Porém, por não serem filhos da promessa, Deus não se obrigou a convertê-los, como fez com Israel ao longo dos anos. Outro personagem bíblico gentílico é Jó. Ele viveu na terra de Uz, situada no antigo reino de Edom, a nordeste de Moabe. Com isso, levanta-se a hipótese dele ter sido um descendente de Esaú, irmão de Jacó, ou seja, outro descendente de Abraão. A história de Jó se passa mais ou menos quando Israel estava no Egito, mas devido à falta de evidências históricas, textuais e arqueológicas, muitos acreditam que ele seja apenas um personagem de um conto, mito ou realidade. O que levarei em conta é que ele não era israelita e Deus falou com ele. Como não mencionar Melquisedeque, um personagem enigmático que era rei e sacerdote da terra de Salém. Muitos interpretam Salém como sendo Jerusalém. Se for assim, ele era um cananeu que adorava o Criador. Quem pregou para ele? Deus estava se revelando a ele e a Abraão simultaneamente? Está claro que não, pois ele já era sacerdote do Altíssimo quando se encontrou com Abraão. Ele já conhecia a Deus primeiro que o pai da fé. Desejo recordar as palavras do apóstolo Paulo, que a respeito da conversão de Israel, lembrou do mistério revelado a Elias. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. A graça salvadora de Jesus está reservando pessoas de diversas etnias. Não existe exemplar humano que Deus não já tenha em seu celeiro celestial. Por causa disso, não me surpreende Zoroastro ter tido um encontro com Deus na beira de um rio. Nem me surpreende o desvio posterior do povo. A Bíblia só sobreviveu ao politeísmo judaico por causa do propósito divino de preservar sua palavra naquele povo. Se não fosse Deus, nossa Bíblia com certeza também já estaria completamente adulterada. Na época do nascimento de Jesus, o zoroastrismo estava em alta na Pérsia. Devemos concluir que existiu alguma profecia persa bem acertada acerca do nascimento de Jesus. Parece que os magos estavam esperando o surgimento de uma estrela no céu, e quando ela surgisse, Deus traria salvação ao mundo através de Israel. Eles chegam perguntando onde está o rei dos judeus e não o rei do mundo. Perceba que Deus condena a astrologia e a leitura dos astros, mas usa o nascimento de uma estrela para proclamar o nascimento do seu filho. Onde está escrito que quando Jesus nascesse, apareceria uma estrela no céu? Alguma coisa aqui não se encaixa. Deus não criou linha teológica alguma e não se submete a elas. Estamos diante de alguma profecia extra-bíblica. E isso me faz repensar o que de fato é a palavra de Deus. Como Deus pode ter dito algo que não esteja na Bíblia a um povo que não é o da Bíblia?
Por isso o nome do canal é de Fora da Gaiola. Deus não está preso a nossos dogmas e linhas teológicas. Ele se manifesta a quem quer e fala como quiser a quem quiser. Palavra de Deus é tudo o que Deus disse ou disser. Agora vamos fazer uma separação óbvia aqui. Existe a palavra de Deus preservada e autenticada, que está na Bíblia, e existe a palavra de Deus alterada, corrompida, enfraquecida, que é encontrada religiões afora. No Avesta, no Tao Te Ching, nos contos sumérios, no Popol Vuh, encontramos o esforço do Divino Criador em se comunicar com as suas criaturas. Encontramos rastros do chamado amoroso do Pai. Deus falou a todos e ninguém é inocente. Vemos também nossa rebeldia e insensatez ao manipular a verdade a nosso bel prazer, distanciando-nos do Criador, inventando deuses e regras religiosas. Ai de nós! Se não fosse Deus preservando sua palavra na Bíblia, estaríamos todos perdidos. Não sabemos quantos sábios vieram ver Jesus. A Bíblia não diz. Supõe-se que foram 3 pessoas, porque foi-lhe dado 3 presentes. O que sabemos é que foram homens de Deus, que não faziam parte do aprisco, que eram protegidos por Deus e guiados de maneira sobrenatural. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só de Israel. Precisamos dele para sermos aceitos por Deus. Depois disso, é só seguir o mandamento universal: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem fizer isso estará em Deus e Deus nele. Em breve abordaremos as semelhanças entre as religiões. Mostraremos a centelha da palavra de Deus espalhada mundo afora. Se você gostou do conteúdo, comente alguma coisa. Isso ajuda a melhorar nosso alcance. Obrigado e até breve!